Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Pode ficar feliz porque agora o seu nome está aqui na história do canal. Desirê, idade 24 anos, vendedora. Eu nunca tive muita noção do que aceitar ou não numa relação, até porque eu não tinha namorado muito, eu só ficava com os caras e pra mim o que eles faziam ali tava certo. Eu não conversava com outras pessoas pra saber, ai, isso é o máximo, isso é o mínimo. Eu não cobrava nada, eu achava que as coisas aconteceriam naturalmente e quando o cara sumia ou não queria mais, pra mim tava tudo certo. Eu não buscava o porquê das coisas e eu sempre achava que quando eu tava ficando com alguém, na verdade a gente já tava namorando. Isso veio desde a minha adolescência. Eu não buscava outras experiências ou conversar com outras pessoas para saber muito bem se eu estava sendo valorizada ou não, como hoje em dia a maioria das pessoas ficam aí trocando na internet sobre o que é certo, sobre o que é errado. Então, meio que o cara me chamava para sair, me pagava alguma coisa para comer, a gente se beijava, ficava, tinha relações, e às vezes eu via depois, às vezes não tinha muito parâmetro. E aí vocês podem falar, ai, mas você não conversava com as suas amigas, você não conversava com a sua mãe. Não, parte de família, de abrir sobre relação, eu nunca tive. E com amigas a gente falava assim, ah, tá, tô ficando, mas não falava como que era. Eu era uma menina de família humilde, a gente vivia numa casinha muito simples, não tinha muita informação, a única informação era que tinha que trabalhar, mais até do que estudar. Eu comecei a procurar emprego e o meu primeiro trabalho foi no Brás, nessas lojinhas de roupa, sabe? Sempre o dono era um árabe que tinha uma família imensa aqui no Brasil e outra família imensa onde ele morava, e era lotado de árabe, então sempre tinha alguém que vinha fazer convite para sair, para comer. E eu ficava com esses caras, mas era uma coisa assim, um fim de semana, sim, depois sumia, depois aparecia de novo. Eu não tinha na minha cabeça de que, porque esses caras não estavam mantendo continuidade, eles não queriam um vínculo real comigo, não queriam algo sério. Eu achava que isso poderia evoluir para uma coisa séria. Só que nisso eu ia trocando de parceiro em parceiro e não evoluía nunca. Eu pensava que não era porque eu não tava sabendo escolher os caras, né? Porque o cara chega com essas ideias, a gente já sabe que não vai querer nada sério e a gente não continua. E eu não. Eu continuava. Eu achava que o problema era porque eu era uma mulher preta e gorda. Isso, gente, eu era bem novinha, assim, eu tinha os meus 19, 20 anos. E aí eu fui demitida porque um desses árabes começaram a me colocar na parte do depósito, que eu nunca ficava na frente para vender as coisas. Acredito eu que pela aparência. Então eu ficava enfurnada naquele lugar cheio de roupa que tinha que ver seção, número, tamanho, separar. Eu lembro que um dos filhos do patrão disse que eu tinha que arrumar uma parte da sessão só quando ele estivesse. Quase dizendo que eu poderia pegar alguma coisa se ele não tivesse, porque era de marca, porque tinha mais valor, porque tinha vindo de um lugar mais caro. E esse lugar, ele só tinha escadas, eu tinha que subir até muito alto para pegar as peças que ele queria e organizar, e ficava subindo e descendo, subindo e descendo. Tinha muitas dores na perna, porque eu já tinha sobrepeso nessa época. E eu lembro que ele começou a exigir que eu fosse de saia, porque ele queria que quando eu subisse a escada, ele ficasse olhando tudo que ele poderia ver comigo de saia. Eu fui me sentindo muito mal com isso e tomei a coragem de pedir para ir embora do trabalho. E eu ainda tive que escutar que eu estava fazendo uma besteira, porque eu jamais encontraria um trabalho melhor. Eu resolvi abrir um pouco disso tudo com uma amiga. Ela me falou, né, das questões que, como eu estava me comportando, eu só ia atrair homem desse jeito. Eu fui ficando com nojo, sabe, com trauma. Me deu um pavorzinho, assim, do Brasil. Eu resolvi não procurar mais nenhum trabalho por lá. Então,
eu resolvi escolher uma outra região e a primeira que a minha amiga falou que era um lugar bom para conseguir trabalho era o Bom Retiro. Então nós fomos do árabe para o coreano. Eu fiz questão, consciente ou inconscientemente, de que eu fosse entrevistada e conversasse para conseguir um trabalho com uma mulher. E eu observava, né, na loja se tinha muitos homens, eu fiquei com essa coisa meio assim. E aí eu fechei, né, um trabalho numa lojinha com uma mulher. Tava tudo bem nas primeiras semanas. E, infelizmente, em uma semana, os coreanos começaram a aparecer, a circular ali. E eu tava tentando entender se um que passava lá sempre era filho dela. Acho que sim, né? Porque ele ia, cadê o meu whey protein? Cadê não sei o quê? E aí iam lá pra dentro, conversava e ele ia embora. Eles só falavam em coreano, então eu não conseguia entender nada. Ele era bem malhadinho mesmo, numa vibe de, eu tenho o sonho de ser fisiculturista, mas não vou conseguir, mas também não vou desistir. Ela também parecia ser mãe solteira, eu nunca via nenhum pai por lá. Ele sempre ia suado, aquela coisa toda, eu resolvi dar uma stalkeada nas redes sociais dele. E ele só tinha foto posando na academia, como se fosse um macho man, né? Então ele ficava fazendo aquelas poses de fisiculturismo e junto com as poses ele colocava umas musiquinhas coreanas que eram fofinhas, tipo, então, não sei, dava uma sensação estranha, porque tipo, ele tava lá fazendo tudo assim, e ele fazia os bicos, né? E a musiquinha atrás. E às vezes parecia uma coreana, né? Porque ficava uma coisa tipo assim, o cara todo lá. E a música. E ele lá. E nessas fotos, ele gostava de fazer as danças dos peitos e a dança dos glúteos, sabe? Quando você fica piscando o glúteo, fica dançando. Aí fiquei em dúvida, será que gosta de homem ou será que gosta de mulher? Não sabemos. Eu tinha um aplicativo que era onde eu encontrava os árabes, né? Através da localização. E eu continuei fuçando nesse aplicativo e me apareceu o Li, ou Pi, o Pi. Pi, idade, 36 anos, empreendedor. E me apareceu o Pi. Só que eu fiquei em dúvida se era dele ou se tinham pegado as fotos e estavam usando, porque assim, as fotos elas não eram cortadas normal igual tava lá na rede social dele. Faltava uma parte, às vezes um fundo preto como se tivesse tirado o print. E aí eu fiquei em dúvida, será que é ele, será que não é? Será que eu dou like, não dou like? Eu dei like e o match estava feito. Só que ele não me mandava nenhum tipo de mensagem lá no aplicativo e também, ao vivo, nem olhava pra minha cara, o que eu já achava normal. Eu não era uma menina num padrão que um coreano gostaria de ter e muito menos um coreano que cuidava do corpo como ele cuidava. Um dia eu criei muita coragem. Eu acho que eu suava, assim. Depois que eu falei com ele, eu acho que as minhas costas, a roupa ficou colada, de tanto que eu suei só pra dar essa informação pra ele, de tanto que eu me achava pouco pra ele. Eu lembro que ele tava conversando com a mãe, eu tava lá na lojinha, e de vez em quando ele conversava com a mãe, mas ele deu a abertura de olhar e sorrir pra mim, não que ele tava me paquerando, mas assim, você tá falando com uma pessoa, tem outra do lado, você, né, faz assim pra, tipo, a pessoa sentir que tá ali na situação também. Eu não lembro muito bem o assunto, eu sei que dava pra eu engatar essa coisa de falar com ele, que eu vi ele lá, e que eu achava que era um fake, mas eu queria falar mais como se fosse um alerta, sabe? Tipo, tô te ajudando, né? E quer que eu denuncie? E aí eu fui questionar e ele falou assim, eu lembro que ele olhou, ficou olhando assim e falou, não, sou eu mesmo, é que eu não tenho muito jeito com essas coisas de internet. É um outro rapaz que faz os vídeos e os posts que eu faço lá na minha rede social, mas o aplicativo, como sou eu que cuido, eu simplesmente tirei print de umas coisas minhas e coloquei lá, porque eu também não quero que isso seja
Ah, eu não quero que isso seja importante. Mas sou eu sim. E aí eu olhei assim pra ele que ele já entendeu o que seria a minha próxima pergunta e que eu engoli seco, que era tipo, então por que você não me mandou mensagem, já que é você? E aí ele virou e falou assim, eu não te mandei mensagem porque se eu posso conversar com você ao vivo, por que eu iria te mandar mensagem? E aí eu engoli seco de novo, dei um sorrisinho e paramos por aí. E ele começou a exagerar muito no treino. Então, ele era troncudinho, ele era baixinho, não era um cara alto. Então, ele começou a ficar assim, parecendo a tartaruga ninja, sabe? Muito assim, muito músculo, muita coisa, um jabutizinho ambulante. E aí, eu achei que ele foi se aproximando um pouco do meu perfil. Porque ele não era gordo, mas ele era bem grandinho. Ele também não parava muito quieto, cada hora ele estava experimentando alguma coisa. Eu não sei se ele fazia antes, mas ele começou a postar aqui, fazia aquele esporte de cavalo, né? Eu não sei se é hipismo o nome. Enfim, ele gostava muito de andar a cavalo, de correr com cavalo. Depois que eu conversei com o Pia, a mãe dele começou a me tratar um pouco diferente. Ela atacava mais trabalho em mim, se ele estivesse perto, para eu não ter tempo nem de responder uma pergunta básica sobre o tempo, sobre onde eu iria hoje, depois do trabalho, essas coisas. E eu lembro que ela foi tacando trabalho em mim, a ponto de deixar a loja na minha mão e falar que eu teria que ficar até mais tarde, porque nessa época as pessoas vinham comprar coisas mais tarde, que era mentira. Eu ficava lá parada de pé, não vinha ninguém, era só pressão. E num desses dias que ela me deixou mais tempo lá, eu fiquei sozinha, eu que fechava a loja, o Pia apareceu. E ele apareceu falando no celular e brigava. E, porque você não me merece, porque eu vi o outro, porque vocês são tudo vaga. E parecia que era uma companheira dele. Do nada, ele saiu super nervoso, começou a socar o balcão. Se acontecesse alguma coisa, era ele que tava fazendo, né? Eu preferi meio que fingir que eu meio gravar sem ele perceber, porque depois a mãe dele ia colocar a culpa em mim, que eu tinha feito alguma coisa. E aí, do nada, ele parou, olhou, viu que eu tava lá. Era como se ele tivesse vivido tudo aquilo sem nem ter olhado que eu tava ali. Ele se tocou que eu tava ali e falou, o que você vai fazer hoje? E eu falei, bom, vou fechar a loja e vou pra casa. E ele falou, eu tenho uma festa, você não quer ir comigo? Gente, eu tava fedida do dia inteiro de trabalho, com o cabelo pra trás. Eu não entendi como que ele tinha me convidado pra aquilo assim, do nada. Não entendeu porque não quis, né? Porque acabou de discutir com a outra, né? Quebrar step. Né? É só um detalhe que tu quis ignorar. Rola de eu ir me arrumar, você consegue me deixar em casa, não sei. Eu fiquei assim muito ansiosa, porque ninguém nunca tinha me convidado pra ir pra uma festa. Homem não, né? E ele falou, não precisa, você pode ir assim. Eu fiquei, gente, como que eu vou assim numa festa? Ele ainda quer ir comigo do lado, tem alguma coisa errada. Mas eu aceitei mesmo assim. Só que não teve festa nenhuma. Ele me colocou dentro do carro, começou a conversar, parou num posto de gasolina, pegou umas bebidas, umas comidinhas, a gente foi comendo e quando eu vi, a gente tava num hotel que começa com a letra M. Lá, ele não me perguntou nada, ele só foi fazendo as coisas e foi de um jeito muito voraz, bem diferente do que eu tava acostumada. E na hora de ir embora, ele não me levou em casa, ele me deixou na calçada do hotel com M pra eu ir embora pra casa. Eu não me estranhei, porque como eu disse pra vocês, eu tava acostumada com cada um me tratar de um jeito e eu não validava isso. E aí começou a frequência de encontros no hotel com o M, todo fim de semana. Na loja era como se ele não me conhecesse, ele dava bom dia, no fim de semana dava uma ligada, eu ia pra lá e ele sempre me deixava no fim na calçada. E tu sempre ia? Ia. Cada vez que ele me via, ele soltava uma frase que dizia que era piada, mas eu não sabia até onde estava o tom da brincadeira ou não. Ele soltava coisas do tipo assim, nossa, você tá engordando, parece que você tá engordando cada vez mais. Parece que você vai explodir. E nesse que ele falou, parece que você vai explodir,
Eu arregalei os olhos pela primeira vez, eu liguei pro que ele tava falando, e aí ele virou e falou assim, pelo menos isso me impulsiona a ir cada vez mais na academia, porque eu tenho que ter mais força pra ficar com você, né? Como se fosse uma piadinha. Eu lembro que em um desses questionamentos, eu resolvi perguntar pra ele, então por que você não me leva na academia? Eu aceitaria da gente fazer academia juntos. E dava uma engasgada, uma gaguejada, falava que ia marcar, marcava, mas nunca dava, ou então nunca marcava. Ele nunca me dava nada, mas depois de 6 meses a gente ficando desse jeito, ele descobriu o dia do meu aniversário e me deu um presente. E eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha ganhado nem flores de um homem. Tava sorrindo até abrir o presente, porque era uma caixa assim, média, que eu ia abrindo e ia ficando pequena, como se fosse um origami. Como se fosse um origami, e ele ia diminuindo, até chegar numa caixa mais ou menos assim, que quando eu abri, era um tipo vale, como se fosse um Vale Night, mas não era Vale Night. Eram sessões, valores lá que eu podia usar, vouchers, né? Em sessões de clareamento nas partes íntimas. Eu fiquei muito sem graça, não sabia como agradecer e o que falar, porque eu fiquei imaginando, né? Eu era retinta, então imagina partes íntimas do meu corpo mais claras do que o resto do meu corpo. E aí ele todo animado, falando, e aí, não vai agradecer? Eu não vejo a hora de ver você com essa cor de pêssego que eu gosto tanto. E eu, cara, cor de pêssego? Se ele ainda tivesse falado chocolate, mas pêssego? Ele ficava sempre me perguntando, e aí, já foi na primeira? E aí, gostou? E eu sempre dando uma desculpa de que tinha acontecido alguma coisa, de que eu não ia conseguir. Mesmo assim, a gente continuava tendo os nossos encontros no hotel com ele. Só que a partir desse momento, que eu ainda não tinha feito o que ele queria, ele entrava no lugar, no quarto, ele já entrava apagando a luz. E aí, tudo ele queria viver no escuro. A desculpa dele era que dava um clima e não sei o quê. E se eu fosse lá e acendesse a luz, ele automaticamente ia lá e apagava a luz de novo. Ele só acendia a luz quando a gente saía do quarto. Nisso, a mãe dele inventou de ir pra Coreia e ia deixar eu cuidando da loja e mais uns parentes que iam sempre lá olhar, mas ela não ia deixar a loja na mão dele, não me pergunte por quê. A gente já estava há 6 meses desse jeito, pra mim a gente já tava namorando, eu comentei se ele iria pra Coreia, se eu poderia ir com ele. Ele disse que iria sim mais pra frente, mas que não poderia me levar por causa de falta de dinheiro. Gente, a mãe dele tinha uma loja, ele ganhava dinheiro com um monte de coisa que eu sei que ganhava. Como assim falta de dinheiro? Nessa hora eu fiquei um pouco chateada, porque, sei lá, só eu acho que tava namorando. Até porque ele nunca me pediu em namoro, né? Nisso ele já juntou a desculpa de não ter dinheiro pra me levar pra Coreia com a desculpa de estar faltando dinheiro pra gente ir no hotel com ele. Ele queria que eu rachasse e eu olhei pra ele e falei, cara, eu ganho muito menos que você, né? Você sabe das minhas condições, então eu acho que é melhor a gente parar por aqui. Ele falou que não, que ele ia resolver a situação. E eu acreditei. E ele resolveu, foi muito fácil. A mãe dele estava indo pra Coreia, então ele ia ficar com a casa sozinho esse tempo, então a gente ia se encontrar lá. E não, onde a gente estava se encontrando. Ele me levou pra casa dele e eu já estranhei porque eu cheguei na sala e tinha uma cama pronta no chão. Ele disse que tinha feito essa cama no chão porque a gente ia assistir TV, como se não tivesse TV no quarto dele. Então eu não fiquei na cama do quarto dele, nem na dos pais, e nem da de visita, nem nada. Eu fiquei com ele no chão da sala assistindo o filme. Eu não sei se a mãe dele estava desconfiando de algo, se algum vizinho falou alguma coisa. Eu sei que a mãe dele deixou uma chave extra com a tia dele, para que a tia dele observasse o que estava acontecendo enquanto ela estava viajando. E ele não sabia disso, e eu também não. A gente só ficou sabendo disso
Quando tocou a campainha da casa do nada, eu tava lá na sala com ele, mas ao mesmo tempo que a campainha tocou, a gente já tava escutando o barulho da porta, do portão sendo aberto e logo depois a porta. E aí eu olhei pra cara dele, ele não sabia quem era, mas era uma pessoa que tinha acesso à casa dele. Ele começou a ficar desesperado e falou então que eu esperasse no quarto dele e que ele ia ver o que estava acontecendo. Nisso, a tia dele entrou, começou a perguntar se estava tudo bem. Ele falou que estava tudo bem, ele achou que a tia iria embora, mas realmente a tia tinha alguma informação, porque ela começou a querer ir na cozinha, no banheiro, a subir nos quartos, ela começou a vasculhar. E eu fui sabendo disso porque ele me mandava por mensagem de texto. E aí ele virou e falou: se esconde debaixo da cama. E eu falei: eu não vou, não tem como, nem consigo entrar debaixo da cama. Ele falou: você vai? E aí, a única forma que eu pensei que seria melhor de eu me esconder era atrás da porta. Então eu fui para trás da porta. Já tava escutando a tia dele chegar. Ela ia entrar em todos os quartos, não tinha o que fazer. E quando ela entrou, ela me viu. Não tinha como ela não me ver, só porque eu tava atrás da porta. Ela olhou, parou, respirou. O quarto era na parte de cima, ele não acompanhou a tia dele, ele ficou lá embaixo, como se ele não devesse nada e não se importasse a ponto de seguir ela para ver o que ela estava fazendo. E aí ela soltou em bom tom para ele escutar, mas eu acho que ele não escutou, ou fingiu que não escutou, deu uma de enrolação. Eu sei que ela virou e soltou e falou assim: vocês estão com faxineira nova na casa? E ele falou: o quê, tia? Do que você tá falando? E ficou por isso mesmo. Ela saiu do quarto, como se não me reconhecesse como uma menina que estivesse com ele. E eu aceitei essa coisa de ir pro quarto e me esconder e tal. Olha só como a minha cabeça era, tipo, muito ingênua, sei lá. Pela questão de que, ai meu Deus, alguém da família dele vai pegar e vai falar: eles estão tendo relações na casa e, tipo, não é legal isso porque eles estão sozinhos e, tipo, não é permitido. Eu achava que era só por isso, mas tinha muitas camadas atrás disso. Ele não queria me apresentar pra família, ele tinha vergonha de mim, com certeza. A tia dele foi embora. E ele não tocou no assunto, e eu também não tocou no assunto, e ficou por isso mesmo. Passando um mês, ele me avisou que ele teria que ir pra Coreia para ajudar a mãe dele em algumas coisas. Eu ficaria ainda trabalhando na loja, e chegando lá, a gente sempre conversava por chamada de vídeo. Só que a chamada de vídeo não era para saber como ele tava, nem nada. Ele já dava oi na chamada de vídeo, descascando o hashi. Não vai sair. Vai, saiu muito fácil. Descascando o hashi. A trilha sonora. Já no oi, ele não queria ver o meu corpo. Ele queria ver partes do meu corpo que ele direcionava. Então imagina, você dá oi e o cara tá lá. Ah, mostra sua boca, abre mais sua boca, eu quero ver dentro da sua boca. Tipo assim, ele ia ordenando o que ele queria ver ou não. E aí, na hora que ele falava que queria ver as partes, ele dizia pra eu abrir bem, porque tinha muita gordura, porque eram muitas camadas, então que era melhor eu virar a câmera, colocar a câmera na cama e ficar de cima segurando todas as partes para ele só ver lá dentro mesmo, que ele não queria ver mais que isso. Ainda mais quando ele olhava e percebia que eu não tinha feito o clareamento que ele tinha pedido. Ele tinha pedido para fazer tanto na frente como atrás. Ele pedia para eu sentar na tela do celular, para eu abrir as polpas, sentar na tela do celular. E aí ele começou a reclamar da questão do clareamento e me mandou um aplicativo que eu colocava na câmera de vídeo para que então eu ficava bem menor no vídeo e ficava mais clara. Depois de umas 3 semanas deu uma louca lá e ele teve que voltar pro Brasil porque disse que a tia não estava gerindo muito bem a loja, mas ele não quis muito me encontrar. E quando ele começou a me encontrar, foi a mesma coisa, tá? Só no fim de semana para ter relações. Eu demorei muito para perceber que estava acontecendo um negócio mais bizarro do que já vinha rolando até agora. Eu acordava um pouco fraca, com náuseas, eu não entendia muito bem. E eu era uma pessoa que eu era alérgica à picada. E eu comecei a perceber que tinha algumas picadas
às vezes em mim, eu achava que aquilo era de algum bicho. Até em uma das noites, eu acordar com ele injetando alguma coisa em mim. Só mais pra frente, ele confirmou que era um tal de Ozen, ou um hormônio, enfim, era alguma coisa que na cabeça dele faria eu emagrecer. Só que ele não me perguntou se eu queria. Ele tava fazendo isso em silêncio. E aí, quando eu fui questionar ele disse que era pro meu bem, porque ele queria me ver melhor, porque eu não cuidava da saúde, porque eu não comia bem, porque eu não ia treinar, que ele tava fazendo a minha parte, que ele tava fazendo por mim. E meio que não pediu desculpa, porque ele jogou a culpa para cima de mim, tipo, já que você não faz tudo isso, eu ainda tô tentando te ajudar, querida, vamos lá, vamos acordar pra vida, que eu não quero ver você fisicamente dessa forma. Eu fiquei muito mal com isso e comecei a pensar então a fazer uma dieta. Eu tentei as primeiras semanas e falhei. E aí ele disse que então ia começar a injetar em mim de novo, já que eu não conseguia fazer por mim. E eu disse que eu não aceitaria isso porque eu não estava de acordo, não sabia quais os efeitos colaterais que poderiam dar em mim ou não. Eu sentia que eu estava emagrecendo, mas não era de uma forma saudável. Então a gente brigou feio. E nesses 3 meses ele disse que teria que voltar de novo para a Coreia, porque tinha alguma coisa muito importante para resolver com a mãe. Quando ele voltou, já não se tinha mais chamada de vídeo, era só texto. Ele ainda queria fazer a parte online de frunfar, mas por texto. Então ele ficava mandando, o que escrevia? Onde que você tá enfiando agora a mão? O que você tá fazendo? Ah, mas tá molhada? Essas coisas. Ele queria que eu descrevesse pra ele, mas ele não queria mais ver no vídeo. Com o tempo, ele não voltou a fazer o vídeo, mas ele queria que eu mandasse foto. Ah, deixa eu ver como é que ela tá, deixa eu ver como que tá. E quando eu mandava foto, ele mandava áudios e áudios, que ele não conseguia enxergar nada na foto de tão escura que eu era. Mesmo com os filtros que ele me mandava, eu não chegava no padrão de cor estético que ele queria que as minhas fotos tivessem. E aí sim, eu me senti muito pressionada e fui fazer o clareamento. Aí ele voltou a ser o que era antes, voltou a ser feliz, voltou a conversar comigo de novo, queria que eu mandasse foto do processo. E o processo não foi uma coisa tranquila, manchou a minha pele, queimou, não ficou com um resultado muito bom. E ele detalhava, ele descrevia tudo que ele achava horroroso quando eu mandava e que não tinha sido uma boa ideia. E depois disso, os vídeos pararam, as mensagens pararam. Quando eu mandava alguma coisa pra ele, ele estava ocupado, muito ocupado, estava cansado, estava trabalhando e não podia nada nunca. Eu sabia que ele iria voltar, mas não tinha data. Ele não me avisou nada. Eu fiquei sabendo que ele ia voltar quando no dia ele escreveu, um dia que ele chegou, ele escreveu, cheguei, vamos se encontrar no lugar tal. A gente nunca se encontrava em restaurante, em lugar nenhum. Ele simplesmente mandou o texto falando que a gente tinha que se encontrar, que a gente tinha que conversar. E eu fui. Quando eu cheguei lá no lugar, eu não encontrava ele em lugar nenhum. Eu entrava, saía, dava a volta e ele não aparecia. Mas ele continuava me respondendo de que estava lá. Eu fiquei sem entender um tempo e aí sentei em uma mesa e falei que esperaria ele na mesa tal. Quando eu mandei essa mensagem, foi se aproximando de mim uma mulher coreana, muito bonita. Ela parecia assim uma bonequinha de porcelana, sabe? E ela sentou e falou que o Pi não tinha tido coragem de vir conversar comigo, então que ela iria conversar no lugar dele. Ela se apresentou como noiva dele, disse que sabia de mim já há um tempo, mas que eu tinha que entender que eu era uma válvula de escape pro Pi, que ele nunca quis nada sério comigo e que como era só uma questão carnal que ela não poderia satisfazer porque estava longe, ela não viu problema em ele ficar comigo nesse tempo. Eu ainda fui tentar questionar. Eu não acreditei de primeira. Eu tava em choque.
E aí ela tava super fria, me explicando assim, sabe? Ai, querida, que não sei o que, fique em paz. E aí, quando eu fui confrontar, te questionar mesmo, ela virou praticamente um monstro, e eu não sei como, um monstro contido e ainda com classe, me falando que eu tinha que entender que ele jamais ficaria com uma macaca gigante como eu. Em segundos que ela teve essa explosão, ela se recompôs, respirou e disse que tinha algumas informações para me dar, do tipo, se eu estava menstruando, estava tudo bem, se não corria risco de eu ter engravidado. E ela falava isso tranquilamente. Na hora eu não entendi. Eu não sabia disso nesse momento. Isso é um spoiler para vocês assimilarem mais a história, porque mais pra frente eu vou errar de novo. Na Coreia, o que acontece? Os homens coreanos, eles não estão nem aí se a mulher vai engravidar, se não vai engravidar. Eles não se preocupam com essa parte. Quem tem que se prevenir sobre isso é a mulher. Porque se acontecer, não existe nenhuma lei de que eles têm que cuidar ou pagar alguma coisa para a criança. Eles não precisam reconhecer essa criança como filho. Eles não precisam fazer nada. Então, assim, não existe se importar. Lá, uma coisa que é muito tranquila de se fazer é abortar a criança. Então, a maioria das coreanas, quando não se previne e acontece alguma coisa assim, elas simplesmente vão lá e tiram. E tá tudo certo. Só que a gente não tem essa cultura aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente pensa que o cara vai ficar feliz, o cara vai, sei lá, querer ter uma família comigo. Eu não sabia nada disso nesse momento. Estou explicando para vocês entenderem por que ela perguntou dessa forma. Porque caso fosse confirmado que eu estivesse grávida, que estivesse atrasada, ela ia correr atrás de resolver isso tranquilamente, para depois ela casar em paz com o noivo dela. E o pior, ela ainda deixou um dinheiro para mim e explicou que estava pagando esse dinheiro, já que ali eu não precisaria mais limpar a casa dele e não teria as minhas férias. Ou seja, para ela, ele passou a informação de que eu era uma empregada da casa, sendo que eu trabalhava na loja da mãe dele. E, com certeza, ela nem sabia disso. Eu não sei como é que eu digeri tudo isso muito rápido. Talvez porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre as camadas do que aconteceu, entendeu? Pra mim isso era assim, tá, não quis, apareceu outro, tá bom. Eu era muito fria porque eu não tinha consciência do que realmente estava acontecendo. E então eu continuei vendo tudo dele nas redes sociais. Ele também via as minhas coisas nas minhas redes sociais. Então eu vi casamento, eu acompanhei tudo. Assim, passaram 5 anos. E eu esqueci da maioria das coisas que tinha acontecido. E eu achei que ele também já estava vivendo a vida dele lá e estava tudo de boa. Eu nem olhava mais. Mas do nada começaram ligações do Pi no meu telefone. Começaram mensagens, eu não sabia se eu lia, eu não sabia se eu respondia, até que eu criei coragem de ler. As primeiras mensagens ele escreveu que ele não sabia o que a noiva dele tinha feito comigo. Ela veio para o Brasil antes dele, porque ela descobriu a situação junto com a mãe e com a família. E fez tudo isso sem ele saber. Depois ele só foi notificado do que tinha acontecido. E aí ele ficou com medo, com vergonha, já ia casar com ela, já estava em outra situação. E resolveu que seria melhor que a situação ficasse assim. Também porque elas cortaram todo tipo de contato que ele poderia ter comigo. Mudaram o celular dele, trocaram o número, trocaram as redes sociais. E aí eu fiquei meio assim, porque eu vi as coisas dele nas redes sociais e ele disse que tudo era ela que postava. Fazia sentido porque eu fui dar uma olhada nas redes e já não tinha mais nada. Depois só de toda a explicação, ele me falou que tinha se separado e que estava no Brasil e que queria muito me ver e pedir desculpas pessoalmente. Eu fui ao encontro dele. Ele só chorava.
Chorava, 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 chorava. E começou a me tratar como nunca tinha me tratado antes. Disse que sim, que queria ter uma família, que não tinha conseguido isso, que me via como namorada, mas que tinha vergonha do meu físico. Ele foi totalmente sincero. Que tentou, mas que já tinha uma coisa de que seria melhor ele casar com alguém da nacionalidade dele, da religião dele, e que no fim ele resolveu escolher a outra mulher. Foi super sincero comigo e me tratou como se quisesse namorar comigo. Ele nem teve nenhuma relação comigo. No máximo rolou um beijinho, mas ele começou a cuidar de mim, a querer ter contato comigo, a querer saber da minha vida, a querer me ajudar, a me levar em lugares bons, a comprar roupas pra mim, a me levar na academia com ele. Ele mudou da água pro vinho, do nada. Só que, de novo, ele teve que voltar pra Coreia e disse que então, quando ele voltasse de novo pro Brasil, a gente dava continuidade nisso, porque ele queria ir pouco a pouco, ele queria me conhecer mesmo, saber se isso ia dar certo, se eu ia focar nessa coisa de saúde, se eu ia conseguir emagrecer, como que seria o enfrentamento com a família dele, mas agora ele já estava divorciado. Era uma coisa, vou ser bem sincera, coreanos divorciados, coreanos que até os seus 30 anos não casaram, entram numa vibe de desespero, de pressão da família, de ter alguém. Então, algumas lacunas são abertas, do tipo aceitar uma estrangeira, do tipo aceitar uma mulher num padrão que talvez ele não olhasse quando ele era mais novo, quando ele tinha uma condição financeira melhor, e por aí vai. O homem, ele escolhe a mulher de acordo com a conveniência e interesse que é melhor para ele no momento. Com os coreanos, nossa, isso não é diferente. Esse tempo todo, eu criei na minha cabeça o sonho de que eu queria conhecer a Coreia, né? Independente desse cara. Então eu fui juntando uma graninha para que isso acontecesse. E tava guardado. Quando aconteceu tudo isso, querendo ou não, já tinha um dinheirinho lá guardado, caso ele me falasse, vamos pra Coreia. Mas não aconteceu. Ele teve que voltar pra Coreia de novo. Ele falou que ia sozinho, que ia pegar esse tempo para pensar no que tinha acontecido, que depois voltava e a gente continuava a situação. E chegando lá na Coreia, ele conversava comigo sem mostrar o hashi, sem nada disso. Ele queria saber mesmo do meu dia, a gente trocava sobre dores. Mudou tudo, tá, gente? Só que passou acho que uns 3 meses e ele virou e falou que não ia conseguir voltar pro Brasil, porque a mãe dele tava numa condição de saúde que não tava muito boa. E ele não sabia, tipo, demoraria anos, talvez, para ele voltar pro Brasil. Eles iriam fechar ou então deixar com a família as coisas, os negócios daqui. E me explicou tudo. E eu achei que eu deveria ir até ele, que eu deveria fazer essa surpresa. Então, eu peguei esse dinheiro que eu tinha guardado e eu fui até ele, ficar com ele na Coreia, sem ele saber. Chegando lá, eu mandei mensagem pra ele, porque eu não sabia onde ele morava. Ele não acreditou, mas foi ao meu encontro. E aí a gente foi tentar ter a nossa primeira relação, depois de tudo que tinha acontecido. Só que ele tava também diferente do que ele era antes. Ele veio pra mim e não passou do... Como que eu posso explicar? Não passou do prato de entrada. Ele não conseguiu ir nem pro prato principal. Já tinha murchado tudo. Tava um hashi meia bomba. Tava um rachado. O hashi tava meia bomba. Ele murchava. Então dentro de mim eu não sentia nada. Era como se tivesse uma bexiga murcha. E eu lembro que ele falou que era nervoso, né? Que ele tinha ficado muito estressado, que estava pressionado, mas que estava tudo normal, que depois isso ia melhorar. Na segunda vez que a gente tentou, ele começou com uma dor de cabeça, dizer que estava com dor de barriga, que estava um pouco doente e que não estava conseguindo por causa disso. Foi o mesmo esquema. Hashi subiu, hashi murchou, nada foi feito.
E aí eu já comecei a estranhar. Será que além dele ter se separado, tinha alguma coisa ali que já não estava funcionando mais, a ponto dele ir buscar aquela gorda que ele jamais aceitaria na vida dele? A terceira tentativa foi frustrante, porque nessa o hashi nem no início subia. E aí ele pegava aquela bexiga mole, ficava se embalangando como se estivesse batendo alguma coisa e que aquela coisa ainda tivesse com força, e olhava para mim e falava assim: não, pera, vem aqui, eu já tô quase eu já tô quase, sendo que nem tinha ficado duro. Como que ele tava quase para finalizar? Ele tava mentindo para ele mesmo, eu naquela imagem que não sabia como fazer, porque eu tava vendo que não tava funcionando nada, que ele não ia chegar nos finalmente, sendo que ele nem tinha colocado nada em mim, porque não tinha como colocar. Ele queria que eu colocasse desse jeito, ou que eu colocasse na boca, ou que eu passasse a mão, que eu fizesse alguma mágica ali para que aquilo funcionasse. Não funcionava mais, e aí eu fui vendo que ele tinha assim um problema de disfunção de acordo com os hormônios, as coisas que ele tinha tomado para crescer na época que ele tinha o sonho lá de ser um fisiculturista. Ele meio que assumiu e começou a tomar um remedinho, e o remedinho deixava o hashi um pouco mais animado. E aí dava para fazer umas coisinhas. E eu me contentei com essas coisinhas. Eu achei que aquilo era suficiente, que eu não ia encontrar um cara que fizesse coisa melhor e que quisesse algo realmente sério comigo. Às vezes ficava totalmente forte, e aí era como se fosse uma vitória, tanto pra ele como pra mim. Tipo, você como mulher tá me fazendo ficar dessa forma. A minha ex não conseguia. Gente, tá muito na cara que a mulher largou ele porque não funcionava mais, né? Mas eu ainda acreditava nessa ilusão aí. Ele só queria morar junto, ele não queria casar. Eu não sabia como que eu ia me virar na Coreia pra ficar lá sem um visto que fosse de casamento. Também não corria atrás de ver. E eu não sabia aquela informação que eu contei pra vocês sobre as coreanas e a questão de se prevenir. Então eu pensei em engravidar. Eu achando que eu engravidando dele, ele iria querer casar para firmar uma família que ele não teve antes e que ele sempre repetia que queria ter na vida dele. Então, eu fui lá me esforçando e fazendo com que ele soltasse o pouco que dava dentro até eu engravidar. Quando eu dei a notícia para ele, ele ficou feliz. Mas acontece que a mãe dele e a família dele não ficaram felizes. E o primeiro questionamento que a mãe dele fez é se ele não tinha pensado em que cor que esse bebê poderia nascer. Ela também falou que pela minha condição física, talvez eu não conseguisse nem ter e nem cuidar dessa criança. E que se eu estava assim sem ter um bebê, como que eu iria ficar fisicamente depois de ter um bebê? E ela não estava errada, eu comecei a ter muitos problemas e ele teve que me levar no médico várias vezes. E o médico na Coreia, se você não é casado com a pessoa, se a pessoa não tá firmada lá, a conta fica muito, mas muito cara. Então, ele decidiu casar comigo, ele casou comigo, disse que casou pelo bebê, porque seria a melhor forma, sendo que ele poderia abandonar, ele não tinha nenhuma obrigação disso, tá? Ele poderia ter me largado, ter me deixado pra lá. Então eu fiquei feliz com essa ação dele. Nós casamos, só que a mãe dele começou a pressionar mais sobre essas questões da cor do bebê, do meu corpo, de onde ele tinha se enfiado, enfim. Sempre que ela ia visitar a gente ou que ela podia falar com ele, eu via eles brigando e era sobre isso. E ele foi se transformando de acordo com o que a mãe foi falando pra ele. Chegou ao ponto dele ficar me chamando de modelo plus, porque o meu rosto era bonito, mas o resto não. Grávida, eu tinha que comer mais para ter nutrientes para criança, mas eu comecei a tentar fazer dieta, emagrecer, porque eu tava com medo da pressão dele me deixar para lá.
E a mãe dele foi interferindo de um jeito que ela foi me deixando muito mal, muito depressiva. E eu cheguei pra ele e comecei a falar coisas horríveis sobre que a mãe dele me mandava, fotos que a mãe dele me mandava me comparando com animais e coisas bem bizarras. E amaldiçoando mesmo o neném que tava dentro de mim. E eu cheguei pra ele, o que eu não briguei com a mãe dele, eu fui pra cima dele pra falar tudo. E eu lembro que nesse momento ele me chamou de porca, disse que eu não poderia falar da mãe dele daquele jeito e que eu sim estava errada em toda a situação e que eu iria pagar por isso. Ele falou que ele não queria mais saber da criança, porque com certeza a criança ia nascer negra, que ele não tinha mais nada a ver com isso, que na Coreia cada mãe cuidava do seu filho e que o homem não tinha nenhuma obrigação ou responsabilidade. Eu não tinha para onde ir e eu me neguei a sair de lá porque o único dinheiro que eu tinha, o único dinheiro que eu tinha foi para pagar as passagens. Eu tinha algumas amigas que também estavam casadas com coreanos e que eu mandava mensagem de vez em quando, mas eu ainda não tinha aberto toda essa situação. Foi aí que ele começou a montar em mim, e quando eu digo montar, é literalmente montar. Então ele me forçava a ter relações com ele só para o prazer dele. Ele me deixava na posição de um quadrúpede, né? E aí ele não queria ver o meu rosto, ele não queria ver nada, ele só queria ter lá a relação depois de sei lá quantos remédios que ele tomava para que também o membro dele funcionasse. E ele começou a me maltratar, achando que com o que ele estava fazendo eu ia acabar com a missão de ter o neném. Então, o que ele fazia? Ele trabalhava com carregamento de coisas e tal. Então, ele montava em cima de mim. Quando eu digo montar, é tipo, me deixar lá na posição do cavalo e montar, tipo, subir em cima de mim mesmo, entendeu? E fazer eu andar pela casa. E também pegar algumas coisas e colocar em cima de mim e fazer eu andar. E enquanto ele fazia isso, ele virava e falava assim, não é melhor pra você tirar? Você não acha que é melhor acabar com isso agora? Qualquer coisa que eu questionava, que eu pedia, o que eu fazia, ele fazia eu ficar nessa posição e montava por cima de mim e andava pela sala ou colocava alguma coisa em cima de mim. Eu vivi isso durante 5 meses. Eu não ia fazer alguma coisa com a criança depois de 5 meses e eu tava presa ali também com ele, não tinha muito o que fazer. Eu comecei a ficar muito doente. Ele comprou uma sela, sim, uma sela de cavalo e usava isso em mim. E ele não me levava no hospital, porque lá na Coreia é assim, quem leva a pessoa para o hospital é a pessoa que paga a conta. Você só sai de lá do hospital depois de pagar a conta. Então ele sabia que ele ia gastar um dinheiro que ele não queria no momento gastar com nada comigo. Várias vezes saiu líquido vermelho de mim, eu achei que tinha algum problema com a criança. Eu tive vários tipos de dores, enfim, nada foi acompanhado. Porque assim, ele surtava, fazia tudo, depois ele voltava ao normal, como se nada tivesse acontecido. Em um desses surtos, ele virou e falou que já tinha pego éguas no Brasil e que elas eram mais bonitas e melhores que eu. Tipo assim, ele me comparou com vários animais e falava que, tipo, era muito melhor se relacionar com eles do que comigo. Com tudo isso, o meu desespero ainda não era sair de lá. Eu não conseguia assimilar as coisas, eu ainda queria ser aceita por esse homem. E eu ainda pedia que a minha filha viesse branca. Ele falava coisas do tipo que quando as coreanas estavam grávidas, era só a barriga que crescia. Que no meu caso, eu tinha crescido absurdamente mais do que a barriga. Enfim, ele sempre me humilhava da forma que ele podia, da forma mais horrível que ele podia. E eu também não dormia na cama, ele me fazia dormir no chão da sala. Até o momento de eu entrar em trabalho de parto, ele não me ajudou. E muito menos depois que eu ajudei. Eu tive que pedir socorro para uma vizinha. Foi uma vizinha
que me levou para o hospital e que fez tudo que tinha que fazer. E eu saí de lá com ele falando para eu continuar rezando que essa criança nascesse branca. A criança não nasceu branca. E ele simplesmente não foi me visitar. Mas quando eu cheguei, porque assim, eu cheguei achando que eu ia ter condições, que eu seria aceita a voltar para casa dele, eu não tinha aonde ficar. E eu lembro que a primeira coisa que ele fez, depois de eu me recuperar lá e de voltar para ficar em casa, foi olhar a criança, foi olhar a cor da criança. E assim que ele viu, ele falou que não me queria mais em casa e que eu tinha uns dias para resolver o que eu ia fazer da minha vida. Outra coisa que eu assustei bastante é que na Coreia, não sei se em toda a Coreia, mas comigo foi assim, eles me separaram do bebê. E era uma coisa tipo assim, não precisa amamentar porque a mãe vai ficar cansada, porque o peito da mãe vai cair. Eles tinham umas questões físicas de não afetar o físico da mulher já depois que a criança nascia, sabe? Eu tava querendo ficar com a minha filha e eles não, porque agora você tem que descansar, você tem que ficar bem, como se eu tivesse que ficar bonita ainda pra ter alguma coisa com meu marido, que nem lá estava. Eu fiquei na casa da vizinha, depois fiquei na casa de umas amigas. Eu não tinha nutrientes no corpo para dar para beber, de tanto que eu fiquei fazendo dieta durante a gravidez para tentar emagrecer. Então assim, tinha que comprar as coisas para neném, o leite, tudo por fora para ela se fortalecer. Então foi mais um dinheiro que eu não tinha. Eu corri atrás de fazer vaquinha online, eu corri atrás de pegar com as meninas que eu conhecia de lá mesmo algum dinheiro, e só aí eu resolvi contar para minha família o que realmente estava acontecendo. Até esse momento eu fingia que eu estava sendo feliz e que estava tudo bem comigo na Coreia. Então a saída que se teve a minha família aqui no Brasil vendeu um carro velho que o meu pai tinha, e a família do meu pai também ajudou, a família da minha mãe, enfim, todo mundo ajudou como podia a ter o dinheiro para quando eu tivesse condições de sair da Coreia, voltar para o Brasil com a menina, que ele não fez questão nenhuma de colocar nome. Na Coreia existe a lei de aia como aqui no Brasil, né? O pai tem que autorizar para a criança sair, senão a criança não sai. É assim que muitas brasileiras são mantidas lá na Coreia, porque elas não têm coragem de voltar para o Brasil sem os seus filhos, os pais não assinam, então eles maltratam a mulher de todo modo que eles querem, porque sabe que elas não vão embora sem a criança. No meu caso foi um pouco diferente. Ele liberou totalmente, sabe? Pra criança vir e tal, porque ele realmente não fazia questão de me ter nem como esposa e nem ela como filha. Então eu voltei pro Brasil. E assim que eu cheguei no Brasil, não existiu mais nenhum tipo de comunicação com ele. E isso dura até hoje. Ele nunca mais apareceu. Sendo bem sincera, manas, essa história me afetou em alguns pontos. Eu não tenho forças para refletir sobre. Eu acho que é muito forte, que já fala por si. Então eu espero a reflexão de vocês nos comentários. E até a próxima história do canal.